Olá para todos, olá para todas, aqui é a professora Maria Clara do projeto Dupla Ligação, a gente está aqui para mais uma aula. Hoje o tema vai ser de Soluções 1, como vocês estão vendo aqui embaixo. É um tema bem tranquilo da gente aprender, tá? Então, vai beber uma água, lava o rosto, aí se você estiver cansado, volta para assistir essa aula. Caso você ainda não conheça o nosso Instagram, como sempre aqui, né, eu convido vocês a irem lá na nossa página, @dupla_ligação, para dar uma olhada no material que a gente faz para vocês lá, né, a gente produz dicas, esses conteúdos também que a gente apresenta aqui no YouTube, a gente coloca lá com uma apresentação um pouquinho mais rápida, enfim, para vocês poderem ter acesso a isso quando vocês quiserem. Sem falar que lá também é o nosso canal de comunicação direta. Vocês podem estar deixando mensagens pra gente via direct do Instagram, com dúvidas, com feedback de vocês, enfim. Lá é onde a gente consegue ter essa proximidade, se sentir um pouquinho mais perto de vocês. Então não deixem de ir lá olhar e de conferir, de seguir também e de interagir com a gente. Bom, agora para começar aqui a aula, a gente vai iniciar esse assunto de soluções falando de dispersões, tá, gente? Sabe aquele princípio matemático que a gente fala que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado? Pronto, se você já ouviu falar, então você vai entender o que eu vou falar agora. Toda solução é uma dispersão, mas nem toda dispersão é uma solução. Entendeu? É isso aí. A gente vai entender agora, caso você não tenha pegado ainda essa indireta. Vamos lá. As dispersões, tá, gente? Elas vão consistir na mistura de duas substâncias no mínimo, tá? Então, vou ter uma substância sendo misturada com outra, elas juntas vão estar formando uma dispersão. Nesse caso aqui, as dispersões não precisam necessariamente ser formadas só por duas, podem ser por 3, por 4 substâncias, enfim. E essas dispersões, a gente vai dividir ela em dispersante ou dispergente, como vocês prefiram chamar, e disperso. O dispersante ou dispergente é o solvente, ou seja, onde eu vou estar disseminando a parte sólida. O dispersante ou dispergente, ele vai ter geralmente, né, a sua fase líquida, na maioria esmagadora dos casos, e o disperso, ele pode ser líquido ou ele pode também ser sólido, tá? Na maioria aqui do que a gente vai estudar, a gente vai usar o disperso sólido. Então, ó, você vai ter um dispersante, que é a fase líquida, onde você vai estar dissolvendo, disseminando o seu disperso, que pode ser líquido ou pode ser sólido. E aí a gente tem alguns exemplos aqui de dispersões. Água e areia, água e pó de gelatina, água e álcool, água e enxofre, água e hidróxido de magnésio e vinagre. Ó, tá vendo? 3 componentes aqui, como eu tinha dito para vocês, que não necessariamente vai ser só um. A gente tem aqui exemplos também, ó, na imagem, como a gente tá vendo, água e areia, água e pó de gelatina, água e sal. Visivelmente pela imagem, né, pela figura, a gente consegue ver que elas têm diferenças entre si, né? A gente tá vendo aqui que aqui tem uma coisinha no fundo, aqui já é um pouquinho diferente o aspecto dessa daqui comparada à água e sal, enfim. A gente vai entender essas diferenças agora. Não se preocupem. Antes da gente falar sobre essas diferençazinhas, é interessante a gente falar de disseminação e dissolução, tá, gente? Vocês vão ouvir bastante essas duas palavras, porém o significado delas é diferente. Disseminação é basicamente o ato de espalhar uma coisa na outra, né? Eu estou disseminando ali o sólido no líquido, eu estou mexendo esse sólido, espalhando ele no líquido. E dissolução, eu vou estar dissolvendo esse sólido no líquido. Quer um exemplo? Imagina água e pó de serra. Se eu pego o pó de serra e jogo dentro da água e misturo, esse sólido ele não vai se dissolver na água, a gente sabe, né? O pó de serra vai ficar só hidratado, mas ele não consegue se dissolver na água. E aí eu estou fazendo o quê? Mexendo nessa solução, eu estou dispersando esse sólido na água. Porém, se eu pego açúcar e coloco na minha água e mexo, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar dispersando essa açúcar na água, porém eu também vou estar dissolvendo ela na água, porque nesse processo de dispersão ela acaba se dissolvendo. Então, dissolução é diferente de dispersão, beleza? Lembrem-se disso. Com isso, a gente também vem trabalhando o que é sistema heterogêneo e o que é sistema homogêneo. De cara, eu já vou te dizer que sistema heterogêneo é aquele que vai possuir mais de uma fase, né? Ou seja, ele vai ter 2 fases, 3 fases. E o sistema homogêneo é aquele sistema que tem uma fase só. Você não consegue diferenciar ali o que é dispersante do que é disperso. Você só vê uma coisa. Tá tudo misturado ali e você não consegue perceber o que é o quê. Então, ó, como exemplo de sistema heterogêneo, tem a água e a areia. Né? A gente tá vendo aqui, ó, esse corpinho de fundo, que é a areia, e em cima a gente tem o quê? A água.
tá? Então, de cara, a gente consegue ver que a água e a areia não se misturam, então eles formam um sistema de duas fases. Por quê? Porque eu tô vendo aqui a água e tô vendo a areia. Ah, Clara, mas e se, por exemplo, eu jogasse óleo agora aí dentro, nessa água e nessa areia? Você teria um sistema de 3 fases, né? Porque o óleo não se dissolve na água. E você teria uma fase aqui superior de óleo, a do meio de água e a do fundo de areia, né? Nessa ordem, respectivamente, por conta das densidades, né? A densidade do óleo é menor que a da água, que é menor que a da areia, e por causa disso fica um em cima da outra. Outro exemplo aqui seria água e pó de gelatina. Na verdade, quando a gente mistura água e pó de gelatina, a gente acaba vendo, né, o aspecto de algo homogêneo, como se só tivesse uma fase. Porém, se a gente pegar essa solução e essa dispersão, desculpa, e analisar microscopicamente, a gente vai ver que a gente consegue ver a gelatina, né, a molécula da gelatina envolta por água, né, a molécula não, as partículas, desculpa, de gelatina envoltas por água. Então, por causa disso, ela não é uma solução, é uma dispersão homogênea, ela é uma dispersão, um sistema heterogêneo. E aqui a gente tem a mistura de água e sal, né? Que é uma mistura homogênea. A gente aqui não consegue ver o que é uma coisa, o que é outra. Isso a gente pode perceber pelo nosso dia a dia mesmo, né? Quando a gente coloca sal na água, sal no arroz, sal no macarrão, enfim. Naquela água que está ali cozindo aqueles alimentos, a gente não consegue ver o que é água e o que é sal. Fica uma coisa só. Por quê? Porque esse sal se dissolve nessa água. Então, a gente vai ter um sistema homogêneo. Com isso, a gente vai ter determinações, né, designações, desculpa, especiais para cada tipo de solução. Então, ó, a água e a areia a gente dá o nome de suspensão, tá? É um tipo de dispersão que a gente chama de suspensão. Por quê? Porque aqui tem duas fases, né? Não dissolve, o soluto não é o disperso não é dissolvido pelo dispersante. Água e pó de gelatina. Nesse caso aqui, a gente tem uma solução heterogênea, porém não é tão na cara como a água e a areia, por exemplo, né? A gente precisa ali de um microscópio para estar observando esse sistema. Então, no caso, a gente dá o nome de solução coloidal ou coloide, porque as partículas são tão pequenininhas que a gente não consegue reparar de primeira que é uma solução heterogênea. A gente tem a impressão que é homogênea. E água e sal, que a gente chama de solução verdadeira ou simplesmente solução, que é aquela solução homogênea. É onde o soluto é dissolvido mesmo no solvente, no caso, né? O disperso é dissolvido no dispersante. E aqui, ó, o que acontece? Ainda estudando as dispersões. O que vai definir, para uma dada mistura, qual tipo de dispersão? Você pode estar se perguntando, tá, eu entendi a diferença, mas como é que eu vou saber quando eu estiver analisando um determinado sistema? Se ele vai ser uma suspensão, um sistema coloidal ou uma solução? Então, o que vai definir isso para você vai ser o tamanho das partículas que estão sendo disseminadas. Então, você vai ter ali o disperso e você vai observar esse disperso, qual o tamanho das partículas dele. E aí, o que acontece? Se cria um critério de classificação, ó. Quando eu digo que é uma suspensão, é porque as partículas disseminadas têm diâmetro maior que 1000 nanômetros. Quando é uma solução coloidal, as partículas disseminadas elas vão ter o diâmetro entre 1 e 1000 nanômetros, ou seja, ela vai ser maior do que 1 e menor do que 1000, ou até 1000 no caso, nanômetros. E a solução, né, a solução verdadeira, ela vai ter partículas disseminadas com um diâmetro menor que 1 nanômetro. Então, vejam que aqui na solução, né, que são os dispersos que se dissolvem por completo, a gente vai ter um tamanho aí extremamente pequeno dessas partículas, né, menor do que 1 nanômetro. Então, ó, aqui tem o exemplo do que seria uma partícula, para vocês terem uma ideia dessa comparação, né, maior que 1000 nanômetros. De 1 a 1000 nanômetros seria mais ou menos assim, né, a comparação de tamanho entre elas, e menor do que 1 nanômetro, certo? E aqui, ó, a gente vai ter esse lembrete para vocês, né, de que 1 nanômetro é igual a 10 elevado à potência negativa, né, a nona potência negativa do metro. Então, é algo extremamente pequenininho mesmo. Beleza? Então, ó, soluções são misturas homogêneas, em que você agora vai ter o seu disperso e o seu dispersante com o nome de soluto e solvente, respectivamente. Então, o que a gente chamava de disperso, que era o que você ia disseminar, né? Nesse caso agora, dissolver no seu dispersante, agora você vai fazer isso no seu solvente. Então, o que era chamado de disperso agora é chamado de soluto, e o que era chamado de dispersante agora é chamado de solvente. E a maioria, tá, gente, dos casos que a gente estuda, os solventes são água.
dificilmente você vai ter outros tipos de solvente nos problemas que a gente vai estudar. Então, não é à toa, né, que a água é conhecida como solvente universal. Ele está aí, a água é uma das substâncias com maior possibilidade, né, de soluções que a gente pode fazer. E ela é aí a mais utilizada mesmo. Tem algumas notações que eu acho importante trazer para vocês, que vocês vão ver na aula com o Danilo, né, na parte 2 dessa aula, mas que é interessante só para introduzir para vocês que todas as notações que a gente utiliza, né, quando a gente fala de soluções. Então, ó, M minúsculo com índice 1 é a massa do soluto, M maiúsculo com índice 2 é a massa do solvente, atentando aqui para que tudo que tiver o índice 1 é sobre o soluto. Tudo que estiver com índice 2 diz respeito ao solvente. Então, ó, volume é o volume da solução, né? Ou seja, é o todo, é tudo junto, é o soluto mais o solvente. Então, sempre que a gente estiver falando sobre a solução, a gente não vai usar índice nenhum, tá? O índice 1, soluto. Índice 2, solvente. E sem índice quer dizer que eu estou me referindo à solução. N2, número de mols de solvente. D, densidade da solução. X1, fração molar do soluto. Beleza? Então, ó, gente, a classificação das soluções. As soluções verdadeiras, né, ou só soluções, como eu prefiro chamar, elas podem ser classificadas de acordo com um bocado de coisa. A gente tem vários critérios de classificação, né? Pode ser de acordo com o estado físico da solução, a gente pode ter uma solução sólida, uma solução líquida ou gasosa. A gente pode ter, de acordo também com o tipo de molécula, né, de substância que está sendo utilizada para preparar essa solução, ou seja, iônica, molecular. E também de acordo com a proporção entre soluto e solvente, ou seja, a quantidade de soluto para a minha quantidade de solvente que eu estou utilizando para produzir essa solução. Essa daqui é a mais importante, é a que mais dá para a gente material para a gente trabalhar com vocês. Por quê? Porque é com isso que os vestibulares fazem questões, né? Colocam para vocês os testes de conhecimento sobre o assunto. Então, ó, antes da gente se atentar a esse estudo, essas classificações, a gente precisa prestar atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é um dado científico, tá, gente? Isso já foi provado, comprovado laboratorialmente falando, cientificamente falando, mas não precisa decorar, porque os vestibulares eles têm a obrigação de fornecer esses dados para vocês. Então, ó, 100 gramas de água dissolvem no máximo. O máximo que 100 gramas de água consegue dissolver é 36,5 gramas de cloreto de sódio a uma temperatura de 25 graus Celsius. Porém, 100 gramas de água dissolvem no máximo... Eita, ficou faltando informação aqui, ó. Vamos corrigir isso agora que a gente faz ao vivo, minha gente. 100 gramas dissolve no máximo, ó, 40 gramas de NaCl a 40... desculpa, a 40 graus Celsius não. Acho que é a 100 graus Celsius. Pronto, minha gente, voltei. E acabo de confirmar que é isso mesmo, 100 graus Celsius. 40 gramas de NaCl a 100 graus Celsius. Então, só para corrigir, para a gente começar de vez, voltar de vez. Então, ó, 100 gramas de água dissolvem no máximo 36,5 gramas de cloreto de sódio a 25 graus Celsius. E 100 gramas de água vão dissolver no máximo 40 gramas de cloreto, só que agora a 100 graus Celsius. Então, aqui eu tenho um aumento da minha temperatura e eu consigo observar que essa quantidade de sal que eu posso dissolver na água também aumenta. Ó, gente, o que a gente também precisa falar aqui, ó, são conceitos o conceito de solubilidade, tá, gente? A solubilidade de uma substância em um dado solvente depende da temperatura do sistema. E o que seria essa solubilidade? A solubilidade é a capacidade do solvente de dissolver o seu soluto. Então, dependendo do soluto, essa solubilidade vai variar. E como a gente está vendo aqui, ó, ela também vai variar de acordo com a temperatura do sistema. Então, a gente viu aqui, ó, tá vendo a água, ela tem capacidade de dissolver a 25 graus Celsius 36,5 gramas do sal. E já a 100 graus Celsius ela dissolve uma quantidade um pouquinho maior, 40 gramas, tá? E dependendo da substância, essa quantidade muda, viu, galera? Essa quantidade não é fixa para todas as substâncias, não. Então, ó, existe um limite de soluto que se pode dissolver em uma dada quantidade de solvente. A gente viu isso no exemplo também, né? 100 gramas de água dissolve ali no máximo 36,5 gramas a 25 graus Celsius e 40 gramas no máximo a 100 graus Celsius. E quando eu adiciono uma quantidade acima dessa quantidade limite, o que é que vai acontecer? Minha água não vai conseguir dissolver tudo e eu vou ter ali agora, ó, um corpo de fundo ou corpo de chão,
Clara, que danada é corpo de fundo ou corpo de chão? É a sobra desse soluto que minha água não conseguiu dissolver. Se eu adiciono tanto sal na água, que eu chego no limite de solubilidade dessa água, e sobra uma quantidade que minha água não consegue dissolver, essa água vai ficar decantada no fundo do recipiente, que nem a areia ficou lá naquele primeiro exemplo, tá? Mas por quê? Porque a água porque esse sal não é solúvel na água? Não. Porque a água já chegou no limite de solubilidade desse sal. Você adicionou uma quantidade acima. E aí vai ter essa formação desse corpo de fundo. E a solução que fica na parte superior vai ser chamada de sobrenadante, tá certo? É aquela água que conseguiu dissolver ali aquela quantidade máxima de soluto que você colocou. E a parte de baixo, né, que é o que sobra desse soluto, o corpo de fundo. Então, ó, a gente vai ter, de acordo com isso, a classificação das soluções pela proporção entre soluto e solvente. O primeiro caso é um caso bem simples, tá, gente? É o caso mais genérico que a gente pode ter. É o caso da mistura de 100 gramas de água com 2 gramas de cloreto de sódio a 25 graus Celsius. A gente viu que a 25 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver no máximo 36,5 gramas de NaCl. Mas aqui eu adicionei uma quantidade muito pequena, só tem 2 gramas, então a gente vai chamar essa solução, a gente classifica ela como solução diluída. Porque esses 2 gramas está muito abaixo da quantidade máxima que essa água conseguiria dissolver. O segundo caso, a gente vai ter 100 gramas de água, também a 25 graus Celsius, e a quantidade de cloreto aqui de sódio já bem mais superior. Então aqui vai ser agora 30 gramas. Então é uma quantidade muito próxima de 36,5, que é o limite máximo que essa quantidade de água, essa temperatura conseguiria dissolver. Então, para esse caso, a gente chama ela de solução concentrada. O terceiro caso, a gente vai ter uma solução de cloreto de sódio, 36,5 gramas de cloreto de sódio, em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Opa, esse aqui é o limite, né, Clara? Esse aqui é o limite. O limite que a gente viu lá naquele exemplo que eu dei para vocês um pouquinho mais para trás. Então, nesse caso, eu estou dissolvendo o máximo que a minha quantidade de água consegue dissolver. Tá no limite. Se eu adicionar mais 0,1 grama aqui, além desses 36,5, minha água não dissolve. Então, a gente vai chamar essa solução de solução saturada. Sabe quando você fala assim, fulano, tá me enchendo tanto o saco, menino, que eu já tô assim, ó, saturado de tanta besteira. Quando a gente fala de saturado, a gente quer dizer o quê? Que a gente chegou no nosso limite. A gente já tá de saco cheio, a gente não aguenta mais nada, como diz a história, né? Já tô por aqui. Ou seja, a mesma coisa para as soluções. Quando um solvente chega no seu limite de solubilização, quando o solvente chega no limite de solubilização do soluto, então a gente fala que essa solução é uma solução saturada, né? O solvente está saturado de soluto. Então, gravem isso, tá? Solução saturada. A gente vai ter um quarto caso ainda, né? Um quarto exemplo, em que eu tenho 36,5, que eu vou estar dissolvendo, desculpa, gente, 40 gramas de cloreto de sódio, tá? Ó, 36,5 mais 3,5 aqui embaixo, 40 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Opa, aqui vai passar do meu limite, né? Porque se a minha água a 25 graus Celsius, né, 100 gramas dela só consegue dissolver 36,5, só adicionei 40, vai ter uma sobra. Vai ter uma sobra. E a sobra tá aqui embaixo, ó. É o que a gente chama de corpo de fundo. São esses 3,5 gramas de cloreto de sódio que minha água não conseguiu dissolver, né? Porque a 25 graus Celsius ela só dissolve 36,5. Então, aqui em cima a gente tem nossa solução, que vai ser o quê? Água mais os 36,5 gramas de cloreto de sódio que ela conseguiu dissolver, porém os 3,5 que sobra fica embaixo, precipitado ali, decantado, chamado de corpo de fundo. Então, a gente vai ter aqui a classificação de solução saturada com corpo de fundo. Ou seja, é uma solução heterogênea, tá? É uma solução que, por causa dessa sobra aqui, desse soluto aqui embaixo, ela não vai ser homogênea. Eu tenho duas fases. Então, solução saturada com corpo de fundo é uma solução heterogênea. A gente vai ter aqui uma outra classificação, o nosso quinto caso, onde eu vou ter 100 gramas de água dissolvendo 40 gramas de cloreto de sódio, tá? Só que nesse caso aqui, você tá vendo, mas tá 25 graus Celsius, como é que pode? Calma que eu vou explicar.
Nesse caso aqui, a gente aqueceu a água até 100 graus Celsius. Ah, peguei você, né? A gente aqueceu a água antes a 100 graus Celsius. Adicionou os 40 gramas de cloreto de sódio. Dissolvemos esses 40 gramas, porque a 100 graus Celsius, esses 100 gramas de água conseguem dissolver 40 gramas de cloreto de sódio. Então, eu aqueço antes a minha água até 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, eu boto lá meus 40 gramas de cloreto de sódio, dissolvo esses 40 gramas e deixo a minha solução esfriar até chegar a 25 graus Celsius. Quando ela esfria, essa quantidade extra de sal, ela não precipita, né? Ela não decanta. Ela não vai automaticamente para o fundo do pote, né? Do recipiente. Ela fica ali ainda dissolvida. Porém, essa solução, que a gente dá o nome de solução supersaturada, ela é super sensível. É uma solução sensível porque a qualquer perturbação do sistema, se você der um toquinho assim, ó, no vidro do recipiente, que nem aquela bonequinha, que nem aquela personagem lá do Procurando Nemo, né? A sobrinha do dentista, que chegava lá no aquário, tum, tum, tum. Se você fizer um tum desse, já é suficiente para precipitar essa quantidade extra de sal que essa água tinha conseguido dissolver a 100 graus Celsius. Então, ó, as soluções supersaturadas, elas são extremamente instáveis, tá, gente? Outra forma de precipitar esse excesso que estaria dissolvido seria adicionar uma pequena quantidade desse sal na água, né? Um cristalzinho só que você colocasse ali dentro, jogasse lá dentro, seria suficiente para decantar esses 3,5 gramas que foram dissolvidos ali em excesso, fazendo com que ela fosse uma solução supersaturada. Então, ó, para dar aquele resumaço do que a gente gosta, entendeu? Para simplificar a coisa, para a gente grudar a informação de vez na cabeça, ó, eu trouxe aqui para vocês a classificação de forma simplificada. Então, ó, a gente vai ter que aqui é o ponto de saturação, ó, essa seta é o ponto de saturação. E quanto mais para a direita a minha seta, maior é a minha quantidade de soluto dissolvida na minha solução. Então, ó, mais para a esquerda, na extrema esquerda, eu vou ter o quê? Que eu vou ter uma solução diluída. Tem pouco soluto ali. Pouquinho mais para frente eu vou ter uma solução concentrada. Aumentei a quantidade do meu soluto. Mais para frente, uma solução saturada. E mais para frente ainda, uma solução supersaturada. Clara, cadê a solução saturada com corpo de fundo? Tá por aqui, ó. Certo? Por quê? Porque a gente tem um ponto de saturação e depois do ponto de saturação, a gente pode ter uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Beleza? Quero que vocês entendam bem esse assunto. Caso vocês não tenham entendido essas classificações, fala com a gente. A gente tá aqui disponível, tá? Para poder ajudar vocês. Então, gente, aqui a gente termina a nossa primeira parte da aula, tá? A segunda parte a gente vai continuar o assunto com coeficiente de solubilidade. Então, não deixa de estudar e voltar para a segunda parte, que também é um assunto bastante importante para o vestibular. Vejo vocês!